Estamos de volta, último Antenados na Geral do ano de 2015. Estamos fazendo um Antenado especial com grandes pastores e amigos que sempre são presentes aqui no Antenados na Geral. A gente está falando sobre algumas coisas marcantes do ano de 2015, falamos um pouco sobre crise, sobre desastres naturais. Uma coisa muito interessante no Antenados que aconteceu em 2015, nós fizemos talvez um formato novo, que ele vai 2 vezes por mês, mais ou menos, o Antenados Pergunta. E dentro, acho uma das temáticas muito fortes também de 2015 foi a questão de intolerância religiosa. Quanto se debateu sobre isso. E foi um espaço muito interessante. Nós convidamos praticamente líderes de quase todas as religiões para debater no Antenados Pergunta, fora líderes evangélicos, católicos e também políticos. Vejam só alguns convidados do Antenados Pergunta desse ano. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje. Viu só? A gente conversou com todo mundo. Evangélico não é intolerante, mas esse foi um tema muito debatido esse ano. Vocês sentiram um pouco também disso? A gente fez no Antenados várias temáticas e sempre caiu um pouco em intolerância. Sentiu, pastor Níger, e participou muito dos Antenados Perguntas. Viu muita intolerância? Você sentiu isso? Ou é mais uma questão de mídia? Não, tem uma intolerância, só que assim, o que mais me incomoda é que, às vezes, em nome de uma suposta tolerância e da defesa da tolerância, eles são extremamente intolerantes com a gente. Né? E isso aqui me incomoda profundamente. Eu acho que tem todo o direito de defender a tolerância e tem que defender mesmo. Né? Só que muitas vezes, e alguns que nós entrevistamos aqui, né? Há momentos em que aqui era uma postura, mas fora daqui eram extremamente intolerantes. Então, assim, me incomoda quando, em nome de Deus, a pessoa quebra todos os princípios do Evangelho. Me incomoda como, em nome da defesa da tolerância, o cara é extremamente intolerante. Então, você tem que valer. Isso aqui é uma via de mão dupla que o Evangelho tem que trabalhar com muito cuidado, né? Em que nós temos que professar a tolerância, mas temos que exigir também os nossos direitos que sejam tolerantes com a gente. Uma coisa que eu gostei muito, André, sobre isso. Eu acho que isso realmente foi uma temática nesse ano de 2015. Parece que foi uma chamada para o diálogo, né? E eu gosto disso pra caramba. Eu acho que quanto mais se chama o cristianismo para o diálogo, eu acho fantástico. Porque o cristianismo, ele se garante, cara. Ele sabe se defender, ele tem uma resposta para todas as demandas da sociedade. E é impressionante porque, por exemplo, naquele Antenados que a gente fez aqui, a gente entrevistou um rapaz que era líder de uma igreja de homossexuais. Você lembra disso? Né, que eu participei dessa entrevista e tal. Então você vê que quando a gente coloca as cartas na mesa, né, o cristianismo tem resposta para tudo. Né? O cristianismo não precisa se esconder, ele não precisa pegar uma via, sabe? Não, ele é tolerante no bom sentido da palavra tolerante, mas ele responde de forma incisiva e afirma a verdade eterna do Evangelho de Jesus. Foi fantástico esse ano. Mas essa resposta incisiva, sou intolerante para as pessoas, não sou? Como é que faz? Mas o que acontece, o que eu vi também, eu participei do Antenados quando a gente debateu o fato da menina que levou uma pedrada, que disseram que eram de evangélicos. E é bom quando a gente traz essa temática para a TV, ou para o meio cristão, ou para o meio secular, que a gente acaba vendo que tem muita patologia mascarada de religião, no nosso meio inclusive. Tem muita coisa que as pessoas fazem e querem atribuir ao fato de serem cristãos, quando na verdade não é cristianismo. Não é cristianismo. Se tem intolerância, já não é cristianismo, porque a gente sempre acreditou que o amor é o uniforme da igreja. A igreja veste o amor. Então, assim, muito daquilo que a gente até debate como se fosse igreja, não é igreja. Como a coisa que a gente chama de cristianismo, não é cristianismo. São, assim, pessoas ou segmentos que sofrem de algum distúrbio e querem atrelar isso de alguma forma à religião, quando na verdade não é. Uma das maiores alertas esse ano contra a questão de intolerância, acho que, voltando para aquele primeiro assunto, foi o caso dos refugiados da Síria. Eu fiz um programa aqui com uma pessoa que entendia mesmo de números, segundo a ONU, ela falando que tinha os refugiados, e entre os refugiados, se não me engano, era 60%. Não eram refugiados de guerra, eram questões financeiras, que queriam sair de onde estavam, ou por questão de islamização, que foi muito bem levantado, porque o perfil das pessoas que estavam sendo refugiados eram homens entre 25 e 35 anos e solteiros. Então, às vezes, não tem família, não tem a razão por qual fugir. Então, foi muito levantado. Você acha que isso, para 2016, um dos maiores complicantes vai ser a questão da
islamização do mundo, como o cristianismo ou qualquer outra religião vai lidar com o avanço e a maneira de lidar do Islã? Olha só, primeiro eu quero parabenizar o programa Antenado na Geral, porque saiu na frente concernente à intolerância religiosa. Eu nunca vi nenhum programa católico, espírita, abrir o espaço que você abriu, André. Meus parabéns a você, a produção e todos os pastores que aqui estão com o coração aberto. Quanto à questão do islamismo, eu acho o seguinte, está tudo na Bíblia escrito, né? Que no meio daqueles refugiados, pessoas tristes, abatidas, também está se infiltrando nas nações, os próprios terroristas estão se infiltrando no meio deles. No começo está escrito que eles vão matar local, vão assassinar crente local, depois vai ser mundial. E a igreja tem que estar preparada para isso, para combater contra isso, porque isso vai acontecer. A gente está acostumado a pregar para católico, a pregar para Umbanda. O Islã é uma coisa diferente, talvez, para o evangélico ou para uma igreja evangélica, receber alguém dessa religião e saber lidar com isso. E eu vou até além. Eu conversei com alguns pastores, que, enfim, em Curitiba, em outros locais, que receberam muito dos refugiados com ajuda, né, humanitária brasileira, e eles literalmente falam assim, olha, o meu cristianismo quer, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, porque eu estou vendo algumas situações de estudantes que vêm, e quando você vai notar, o cara não é estudante, o cara tem toda uma questão por trás dele, e alguns mostrando, de fato, medo desse avançado. Como lidar com situações assim? Na realidade, eu acho que, para mim, o que mais importou nesse ano inteiro de discussão sobre intolerância é o olhar para o espelho. Será que eu não sou intolerante? Ou qual é o meu nível, o que eu considero ser contrário a mim? Porque talvez a gente se pega no âmbito global, não, eu sou intolerante contra a questão sexual, eu sou intolerante contra uma religião, mas nós vivemos a intolerância o tempo inteiro dentro das nossas igrejas. Quando a gente fala, não, a igreja ela prega a tolerância, ainda é uma grande mentira. A igreja em si, ela ainda prega muito a intolerância quando ela divide classes, quando ela cuida mais de um determinado segmento dentro do seu templo, quando ela favorece um em virtude do outro, quando ela não estende a mão. E por causa desse conflito interno, eu fui reler os evangelhos nos encontros de Jesus. E eu via que nós ainda estamos muito longe. Jesus encontrou com uma mulher divorciada 5 vezes e estava pegando o marido das outras emprestado, porque ela não queria mais casar depois do 5º divórcio, e Jesus faz dela uma grande evangelista de Samaria. Ele dá a revelação da adoração para ela, a mulher samaritana. Ele diz, importa que os meus adoradores eu adoro em espírito e em verdade. Ele pega um cego que ninguém queria e chama para segui-lo, o filho de Timeu. Então, assim, eu sei que nós vivemos um âmbito muito grande de questão a ser discutida, mas eu também olho muito para mim. Será que eu não tenho dificuldade de sentar do lado de um homossexual? Será que eu não tenho dificuldade de sentar do lado de uma prostituta? Será que as mulheres da minha igreja deixariam uma prostituta entrar no círculo delas para tentar mudar a sua vida? Será que eu sei lidar com um drogado que está clamando ao Senhor, mas não consegue viver sem a droga? Será que eu colocaria uma mulher que na realidade não é mulher, um travesti, dentro da minha igreja com um peito e entenderia dizer para ele, será que, olha, você continua sendo homem, apesar do seu corpo ser de mulher? Então, assim, eu vou para o âmbito pequeno primeiro, porque eu ainda não me julgo capaz de lidar com os muçulmanos, quando na minha casa eu ainda sou preconceituoso contra muitas coisas. Mas eu ainda acho que a gente ainda vai sofrer um pouco com os muçulmanos, sim. Nem todos são terroristas, mas eles aprendem o jihad deles, combater o bom combate. É a frase de Paulo no final da vida antes de ser enforcado, é a frase do jihad de todo muçulmano. Ele considera a defesa da fé, o bom combate, mesmo que ele tenha que matar todo mundo. André? Eu tinha a visão muito parecida com a que todos os irmãos que falaram acerca dos muçulmanos. Até eu ter uma reunião com o pessoal do Global Kingdom em Maringá, e dias depois eu tive uma reunião com o superintendente aqui no Rio de Janeiro, essa reunião, eu tive um café com ele, da Igreja Nazarena na África, e os dois falaram a mesma coisa. Lá no Global Kingdom eu vi o seguinte, que a gente fica preocupado, e é muito triste ver um irmão nosso perdendo o pescoço, mas enquanto eles cortam o pescoço de um cristão, eles cortam de 100 de muçulmano, segundo depoimentos dos irmãos
irmãos lá que vivem no Oriente Médio. E muitos muçulmanos... Pessoas da mesma fé. Muitos muçulmanos estão vindo a Cristo. Está havendo salvação em massa na região, nas regiões mais críticas. E pouca gente, quando eu falei isso, ouvi isso no Global Kingdom e reproduzi isso para o superintendente da Igreja de Nazareno na África, que tem o problema com Boko Haram e outros problemas. Ele, na hora que eu estava falando, ele falou exatamente. Chegou no Global Kingdom, o pastor Elias Dantas reproduziu o comentário de que ele disse para um muçulmano, assim, para um pessoal lá da região, tinha que vir aqui, destruir esses caras, acabar com isso. Aí o irmão teria dito assim para ele, irmão lá do árabe, não, mas faça essa oração para daqui a um ano, deixa como está, porque muitas pessoas estão vindo a Cristo. Está havendo salvação em massa na região. Essa é a mensagem vinda diretamente do local. Ora, se os irmãos de lá estão enfrentando, não vai ser a gente. Aqui no Brasil, que temos a maioria cristã e instrumentos para pregar o evangelho, vamos ter medo das pessoas que vão vir para cá. Eu acho que a preocupação, a prudência, ela é válida, mas vamos ganhar eles para Jesus, que é melhor. Agora, sobre o que foi relevante, né? Não, legal, mas eu faço questão de dizer que o meu pensamento era muito parecido com os irmãos, até eu ter essa oportunidade. Sobre esse ano foi muito, muito bom para mim. Foi uma bênção. Deus realmente tem sido maravilhoso. Meu livro, As 25 Leis Bíblicas, está indo para diversos países. O último agora é Romênia, depois de Hungria, inglês e espanhol em vários países. Sorteou um monte esse ano aqui. Portugal. Exato. E ele está lançando realmente em vários idiomas no mundo inteiro. Isso para realmente algo transcendental, divino. O Como Vencer Quando Você Não é o Favorito, lancei esse ano, depois de 3 meses lançado, com contrato assinado para lançar na Inglaterra, sendo traduzido para o espanhol. E esse ano, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade de rodar bastante o país e ver as pessoas vindo a Cristo. Isso, para mim, é a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida em sentido de resultado. Então, é muito bom falar de Jesus. E eu estou muito feliz, grato a Deus, meu filho fazendo vestibular, o mais velho, eu tenho um filho de 17, 22 anos, minha família, minha esposa, uma bênção. Graças a Deus. Poxa, você também escreveu um livro. Saiu há pouco tempo atrás, não foi? Eu lancei em setembro. Não, já tinha escrito outros livros, né? Não, foi o primeiro. Os outros foram livretes, né? Sorrir, já chorar e pensar. Já plantou uma árvore, já plantei uma árvore, fez filho, agora lancei o livro. Sou Deus um homem pode completo. Levar, né? Poder pode a mim e a você. É verdade. Mas assim, eu acho que ele não vai. Eu só tive filho, árvore, e o livro ainda não fiz. Ainda não fez o livro. Não fez. Não plantou árvore? Não lembro. Uma bananeira você já deve ter plantado. Deixa eu chamar. Com essa tem que chamar um intervalo, não é verdade? Mas tem 2 minutos. Deixa eu levantar para os pastores, até compartilhar, talvez um sentimento que eu tive em meados, lá para o mês de junho, julho, que me trouxe bastante aflição como apresentador do Antenados. Todo dia eu recebo pelo menos 4 pastores para debater sobre temas bíblicos e da atualidade com pastores. Teve um momento nesse ano que eu entrei numa crise tão grande que eu lembro de ligar para o meu pai. Falei, pai, não estou aguentando, não sei o quê. A gente tem mais... Por quê? Não sei o quê. Eu falei, eu estou fazendo programa, por exemplo, sobre amor, sobre missão. E eu não sei o que foi à tona dos pastores, enfim, vêm aqui só falam mal da igreja. Não, porque a igreja X e a igreja Y nada presta, não está nada valendo, está todo mundo não sei o quê. Eu falei assim, todo o programa está falando sobre misericórdia, do nada o assunto ia para não, porque ninguém está perdoando mais, essa igreja está falida. E chega um momento eu falei, será que eu estou prestando um bom serviço com Antenados na geral? Eu falei assim para ele, será? Porque às vezes eu boto e parece que a gente só fala desgraça. Que nem o brasileiro é um pouco assim, a gente fala muito mal do nosso Brasil. E foi interessante que isso foi para maio para junho. Quando foi em julho, enfim, vendo coisa na internet, pesquisando, veio uma pesquisa muito interessante de um órgão governamental brasileiro, falando até escrevi aqui, sobre alguma questão de como as pessoas enxergavam as instituições, né? A questão de confiabilidade dos brasileiros, pegando várias instituições, polícia, bombeiro, a justiça, forças armadas, pegavam instituições em primeiro lugar, isso no meio desse ano, como instituição mais confiável do Brasil estava a igreja, com 53%, à frente das forças armadas, que vinham logo em segundo, e depois de forças armadas, o poder judiciário. Claro que é uma questão de pesquisa, é frio e tudo, mas... Eu falei, caramba, será que a gente... Mas será que o olhar, às vezes, do pastor por estar todo dia ali, está um pouco modificado? Às vezes a gente vê muito o lado ruim e esquece de ver o bom que tem acontecido no ano de 2015. Eu quero falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Somos a instituição mais confiável, segundo pesquisas governamentais do Brasil. Por que a gente fala tão mal das igrejas e talvez de ministérios de outras igrejas? Será que é mais ruim ou tem mais coisa boa? Vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.